Quantas vezes você deixou as suas emoções tomarem conta e acabou dando errado para você? Alguma vez você tomou uma decisão precipitada por sentir pressão emocional? A verdade é que o tempo passa e a vida vai passando. A escolha hoje não é se você vai ou não mudar. A escolha é assumir o controle da sua vida e mudar para melhor ou definhar e ser devorado pelo tempo, se tornando um mero espectador de pessoas que estão crescendo, que estão melhorando, que estão vivendo uma vida melhor, menos você, que tem a sensação de estar paralisado na sua vida. A virada de página para a próxima fase começa hoje, mas depende da sua atitude. Antes de mais nada, ser mentalmente forte não é apenas sobre buscar ter controle dos sentimentos que vivenciamos no momento, mas sobre o que nós fazemos. A expressão dos sentimentos, ela cria uma oportunidade de crescimento, onde você pode encontrar a serenidade que está dentro da sua mente, para tomar as melhores decisões e as melhores atitudes. Pessoas emocionalmente fortes, pessoas mentalmente fortes, elas são capazes de ser menos desencorajadas pelos contratempos, de serem mais adaptáveis às mudanças, de ter habilidades para reconhecer e expressar os seus desejos e necessidades, de se concentrar nas soluções e não nos obstáculos, de aprender com os erros e compreender as críticas, de ver um plano maior em cada situação problemática. As emoções, elas são como lentes que nós usamos para enxergar o mundo. Quando nós estamos felizes, tranquilos e alegres, tudo parece mais simples, mais fácil, menos ameaçador, com menos riscos. Por outro lado, quando nós estamos ansiosos, com medo, o mundo parece mais perigoso e a nossa percepção se distorce. Isso acontece porque as emoções, elas funcionam como filtros. Elas não mostram o mundo como ele realmente é, mas como nós interpretamos naquele momento. Tanto que Goethe diz que o homem vê no mundo aquilo que carrega no seu coração. Ou seja, você percebe a realidade através do que você sente e não do que de fato ela realmente é. Se você está em um estado emocionalmente negativo, pode achar que o mundo está perdido, que o mundo é horrível, que as pessoas não prestam, ou eu nunca vou conseguir nada na vida. Mas isso é apenas uma ilusão. Pensamentos fatalistas, eles são fruto das emoções. Eles te fazem acreditar de forma errada que o seu futuro vai ser igual ou pior do que o presente. As emoções, elas podem e são obstáculos quando você não sabe lidar com elas da forma adequada. A falta de habilidade de gerir as próprias emoções leva a diversos problemas e não à toa tem crescido muito nos últimos anos a busca por cursos, por livros, por conhecimentos sobre a inteligência emocional. A maioria das pessoas, elas não sabem o que fazer com o que sentem. E para ser emocionalmente mais forte, você deve fortalecer, primeiro, a sua confiança. Pessoas mentalmente fortes, elas irradiam uma confiança a todo instante. Quando elas entram numa sala, elas não buscam a atenção das outras pessoas, porque elas não precisam do reconhecimento para saber o seu verdadeiro valor, o seu próprio valor. Entenda que você não necessita de validação constante de outras pessoas. Isso, aliás, é um sintoma de um problema maior. Quando você sabe o seu valor, nada te abala tão facilmente e muito menos qualquer nulidade. Todos nós lidamos com a dúvida, até mesmo as pessoas mais confiantes. A confiança, então, é a capacidade de administrar o seu relacionamento com as dúvidas que você tem. Claro, inevitavelmente as dúvidas elas vão surgir. Tem gente que costuma dizer, na dúvida vai de qualquer jeito. Na dúvida, desiste. E eu digo, na dúvida, você deve refletir o peso da decisão e medir o impacto da atitude. As pessoas que são mentalmente fortes, elas encontram um meio termo entre o excesso de confiança e a paralisia pelo medo de errar. É preciso reconhecer a dúvida, mas não deixar que a dúvida determine ou te impeça de agir, mas sim se concentrar na realização, não no medo de errar. Que você defina os seus valores. Você pode passar todo o tempo do mundo
evitando aquilo que você não quer. Mas se você não tiver certeza para onde você está indo, qual é a probabilidade de você chegar lá? Essa é uma pergunta que pode definir a sua vida. É para você pensar sobre uma ideia simples, mas constantemente esquecida. Fundamentalmente, a vida é sobre avançar em direção às coisas que você quer e não fugir das coisas que você não quer. Nenhuma criança sonha em crescer para aprender a controlar a sua ansiedade. Nenhuma criança sonha em crescer para controlar a raiva. Nenhuma criança sonha em crescer para aprender a não procrastinar. As crianças, elas querem crescer para se tornar médicos, professores, astronautas, músicos, jogadores de futebol. Elas querem ir em direção ao sonho. Claro que ao longo do caminho do crescimento, elas vão descobrir como ter coragem, mesmo diante das situações problemáticas dos medos, vão vencer desafios, vão aprender a como vivenciar as suas próprias emoções. Mas o desejo primário é ir atrás do que realmente se quer. Isso é diferente para nós adultos? Claro que não. Por mais importante que seja aprender determinadas habilidades que ajudarão você a lidar com situações problemáticas ou obstáculos emocionais, você não deve esquecer que o principal é o que eu quero realmente. Quais são os objetivos e sonhos e aspirações da minha vida? Quais são os seus valores? As coisas que mais importam na sua vida. A verdade é que quando você tem clareza de valores, quando você sabe a direção para onde se quer ir, você vai ter muito mais recursos emocionais. Você vai ter força mental para lidar com o desânimo, com os obstáculos, para enfrentar pessoas tóxicas que entrarem no seu caminho, para vencer situações desafiadoras. Pare de evitar o que você sabe que precisa ser enfrentado. Você não vai se tornar uma pessoa mentalmente forte se viver fugindo como um covarde. Nos momentos de angústia ou dificuldade, é natural buscarmos a segurança, igual a quando nós éramos crianças que corriam para o braço dos pais. A minha filha mesmo, sempre que ela tem medo, ela corre para os meus braços. É uma reação natural das crianças, não de adultos. Querer se esconder dos momentos de angústia e fugir daquilo que nos ameaça é fácil, é um atalho do nosso cérebro. Mas a verdade é que o mundo ele não desaparece só porque você escolheu fechar os olhos. Se sua casa estiver pegando fogo, não adianta se esconder debaixo da cama. O fogo vai te alcançar. Isso vale para tudo que você está evitando agora. Talvez sejam conversas difíceis que você tem que ter, talvez sejam decisões adiadas, mudanças que já deveriam ter começado na sua vida. Até quando você evita se conhecer de verdade e saber quais são os seus valores, o que eu acabei de falar, isso cria um problema. Essa fuga, ela evoca um vazio que com o tempo vai se transformando em um abismo que pode te consumir. Nietzsche destaca isso. Quando você olha para o abismo olha de volta para você. Esse confronto, ele é desconfortável, mas é necessário. Sem encarar o vazio, você nunca vai descobrir quem você realmente é. E sem isso, você não vai conseguir construir a vida que você tanto deseja. Então, por mais ameaçador que pareça, por mais desafiador que seja, enfrente o que está na sua frente. Enfrente aquilo que está diante de você. A coragem de encarar a si mesmo é o primeiro passo para a transformação. Fugir de si mesmo é uma ilusão de segurança. Quem vive fugindo está condenado a uma vida perdida, sem direção, onde você não sabe, mas é prisioneiro de si mesmo. O próprio Aristóteles definiu que a coragem é a primeira de todas as virtudes humanas, porque garante todas as outras. Não se coloque como vítima de tudo e de todos. Para se tornar emocionalmente forte, é preciso ver o lado positivo de tudo. Quando você vicia sua mente em olhar tudo de uma forma negativa, você diminui a sua capacidade emocional e assume uma mentalidade vitimista. Ao fazer isso, você vai estar sempre à mercê das pessoas, das circunstâncias e das coisas, como se você simplesmente não tivesse poder algum e as coisas acontecessem com você sem você ter controle. Situações negativas e pessoas problemáticas sempre vão existir, mas o modo como você olha para isso pode determinar a sua vida.
Você com certeza já reclamou do seu trabalho ou olhou para a vida dos seus amigos e pensou: por que eles têm sorte? Por que essas coisas boas acontecem com eles? Ou por que essas coisas só dão errado para mim? Essa maneira de pensar, por mais inofensiva que pareça, ela está corroendo a sua força mental. Existem algumas crenças destrutivas que nos tornam mais fracos, que roubam a nossa força e a nossa energia emocional. A crença que dirige-se a nós mesmos de modo prejudicial. A tendência de sentir pena de nós mesmos é uma delas. É comum desanimar ou ficar triste quando algo negativo acontece. O problema é quando vai além disso, quando você começa a aumentar o seu próprio sofrimento. Quando você pensa em coisas tipo: por que essas coisas sempre acontecem comigo? Ou eu não deveria estar tendo que lidar com isso. Essa maneira de pensar mantém você preso, mantém você focado no lado negativo, impede você de achar os meios necessários para lidar com a situação. Busque o equilíbrio. Nós estamos vivendo em uma era de excessos, de imediatismo, tudo que evapora no ar, e tudo para repetir o mesmo ciclo constantemente. Pessoas buscam resultados imediatos, satisfação instantânea, a ideia de transformar o seu corpo em algumas semanas, a ideia de conquistar a aprovação das pessoas nas redes sociais, de se limitar a falar ou viver apenas o que determinadas pessoas gostam e validam. Tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser agora, tudo precisa ser intenso. E essa busca pelos extremos, ela tem causado adoecimento físico, emocional e mental. O resultado é um número crescente de pessoas lidando com diversos transtornos como ansiedade, depressão, além de problemas outros de saúde mental. É hora de parar, de buscar o equilíbrio. O filósofo estoico Sêneca, ele vai nos lembrar que nós devemos pensar que cada dia é por si só uma vida. Isso é um convite para que você possa aproveitar cada momento e viver a vida da melhor forma possível. A frase ela pode ser entendida como uma reflexão sobre a importância de não deixar se levar pela pressa. Isso te impede de saborear cada momento, cada dia de forma única. Epicuro também destacou que nós devemos ser moderados para saborear as alegrias da vida em abundância. O equilíbrio ele é a chave. Isso não é um conselho novo. Essa mesma ideia, ela ecoa nas tradições filosóficas e espirituais, seja no estoicismo, no budismo, no confucionismo ou no cristianismo. Tantas mentes sábias falam sobre a importância do equilíbrio, porque de fato o equilíbrio ele é essencial. Esse equilíbrio não é só sobre dividir melhor o tempo ou reduzir os excessos, mas sim sobre se dedicar àquilo que realmente importa. Sêneca também nos ensinou que a vida ela é suficientemente longa, ela nos foi dada generosamente para que nós possamos realizar as maiores coisas, mas se soubermos usar o tempo corretamente. Ou seja, não é a quantidade de coisas que você faz, mas a qualidade do que você escolhe viver e priorizar na sua vida. Cultivar o equilíbrio é um ato de autocuidado, de sabedoria, de coragem e de automaestria, que exige de você que você desacelere, que você reflita, que você escolha viver de forma plena e intencional, que não existe força mental e emocional sem o necessário equilíbrio para balancear a vida e aproveitar aquilo que melhor a vida tem a oferecer a você. Te convido a se inscrever no canal, porque muitas novidades virão e assim você vai ficar por dentro de tudo e tirar o maior proveito possível dessas lições tão importantes que vão, claro, te ajudar a transformar a sua vida. Um abraço e até a próxima.